igreja. Nous ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 6. Abrimos nossas Bíblias no 2 de Coríntios, capítulo 6, Lisons du verset 7 au verset 10. versículo 7 até versículo 10. Segunda de Coríntios, capítulo 6, versículo 7 até versículo 10. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como constristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecidos, e muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ok, 2 Corinthiens chapitre 7, chapitre 6, verset 7. Oui. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Nous disons encore Isaïe chapitre 55, Vamos ler mais Isaías, capítulo 55, verset 8 jusqu'au verset 10. Oui. versículo 8 até versículo 10. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux se sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en était de ma parole, qui sort de ma bouche et ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são o vosso pensamento, nem o vosso caminho os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os seus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve nos céus, para lá não torna mais rega a terra e faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Inclinons la tête pour la prière. Inclinemos as cabeças para a oração. Dieu bien-aimé, Deus bem amado, Dieu tout-puissant, Deus todo-poderoso, maître des temps et des circonstances, mestre de tempo e circunstâncias, auteur de la vie éternelle autor da vida eterna, et donateur de tout excellent. doador de todos dons excelente. Nous te remercions, Père, Nós te agradecemos, Pai, pour tes bienfaits envers nous. pelos teus bem feito para nós. Vous avez assisté ici pendant le Noël. Nos assististe aqui durante o Natal, Vous avez beaucoup assisté pendant la Sainte Seine. muito durante a ceia. Et maintenant, nous sommes ici pour notre message de Nouvel An, Seigneur. Agora estamos aqui para a nossa mensagem do novo ano, Senhor. Viens assister nos vies, nos cœurs. Venha assistir nossas vidas e nossos corações. Que nos âmes soient conscientisées par rapport à notre héritage. Que nossas almas sejam conscientizadas em relação à nossa Que herança. la peur, Que não tenha les medo. hésitations A visitação soient ôtées de nos cœurs. seja dos nossos corações. Souviens-toi de la prière que Fabraham avait faite à toi, Seigneur. Lembrai da oração que Abraão me tinha feito a ti, Senhor. Exauce cette prière aujourd'hui. Concede essa oração hoje. La foi que tu avais placée en lui, A fé que colocaste nele, laisse cette foi-là venir en nous, Seigneur. e com esta fé deve acontecer, Senhor. Pardonne-nous tous nos manquements, oh Dieu. Perdoa todas as nossas falhas. Supporte-nous encore ce matin. Suporta-nos mais essa Bénis les manhã. visiteurs. Abençoa a visitante. Parle-nous par ta parole, Père, Fala-nos pela tua palavra, du début Pai. à la fin, Até o fim. au nom de Jésus-Christ. Jesus Cristo. Amen. Amém. Tovandi. Sentemos. Que Dieu vous bénisse, Église. Que Deus abençoe a igreja.
Nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa grâce envers nous. Somos gratos a Deus pela sua graça para conosco. Vous avez assisté pendant la Sainte Seine. Nos assistiu durante a Santa Ceia. Avant, c'était Noël. Antes era Natal. Et aujourd'hui, nous a ramenés ici pour notre message de Nouvel An. Oui. Hoje nos levou aqui para a nossa mensagem do novo Nos ano. frères qui sont ici pour la première fois, Irmãos que estão aqui pela primeira vez, que Dieu vous bénisse beaucoup. Deus abençoe muito. Nous vous souhaitons la bienvenue ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vos desejamos bem-vindo aqui em nome do Senhor Jesus Nous ne Cristo. sommes pas réunis au nom de William Branham. Não estamos em nome de William Nous Branham. ne sommes pas des adorateurs de William Branham, non. Não somos adoradores de William Branham. William Branham, c'est notre frère en Christ, c'est un serviteur de Dieu. William Branham é nosso irmão em Cristo, servo de Deus. Un instrument que Dieu a utilisé aujourd'hui pour nous ramener dans la Bible. Instrumento que Deus usou hoje para nos levar de volta na Bíblia. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. C'est lui que nous attendons ici. Ele que nós esperamos aqui. C'est lui qui a utilisé William Branham. Ele que usou William Branham. C'est lui qui l'a envoyé Ele que o enviou pour nous prêcher le message. para nos pregar a mensagem. On l'avait expliqué à l'église. D'abord, Frère Branham dit, Primeiro o irmão Branham disse, il faut penser au futur, tout ça. deve pensar no futuro Et former les jeunes gens. e formar os jovens, Les aider aussi à occuper des fonctions dans l'église. Oui. os ajudar também a ocupar funções na igreja. Et même à la chair, vraiment, on a une charge. Il faut former des prédicateurs, ainsi de suite. Mesmo no púlpito temos cargo de formar pregadores, Mais jusque-là, nous travaillons avec l'ordre de 58. Oui. mas até lá estamos a trabalhar com a ordem de 58. Après l'ordre de 58, Segundo a ordem de et 58, Dieu, dans sa grâce, nous aidera. Deus na sua graça vai nos ajudar. On passera dans l'ordre de 63. Là, on va organiser des votes. Vamos passar na ordem de 63, ali vamos organizar votos. Où chaque année, l'église va voter les diacres, les administrateurs et les offices que vous voyez ici. Voilà. Cada ano a igreja vai votar diácono, administrador, ofícios que vocês viram aqui. Mais avant ce vote-là, Mas antes daquele voto, on continue avec les formations. vamos continuar com formações. Nous travaillons avec l'ordre de 58. Voilà. E estamos a trabalhar com esta ordem de 58. Je crois que Dieu, dans sa grâce, va nous aider. Creio que Deus na sua graça vai nos Il y a ajudar. des frères vraiment qui travaillent très bien. Os irmãos que estão a trabalhar muito bem. Et peut-être que ça ne va pas tarder. Voilà. Talvez não vai atrasar. Ok. Vanzele baby, Os caminhos estão mal, transformé difficile. transporte está difícil. Alors, mais cette semaine, on se prépare. Esta semana vamos nos preparar. C'est la semaine qui vient et nous allons reprendre nos réunions de prière. Oui? A semana que virá vamos retomar nossas reuniões de Donc, on va orações. se rencontrer ici le dimanche. Vamos nos encontrar aqui no domingo. Après le dimanche qui vient, on va reprendre nos réunions de prière. Voilà, oui? Depois do domingo que vem, vamos retomar a reunião de Je orações. crois que Dieu va nous aider. Creio que Deus vai nos ajudar. Cette année, on sera obligé d'avoir les réunions de célibataires, de mariés, tout ça. Este ano devemos ter reunião de solteiros, dos casais. Puis réunion des hommes d'affaires. Oui. E também reunião dos homens de negócios. Je te dis, l'année 2019, c'est très difficile. É verdade, ano 2019 foi tão difícil. Je crois que Dieu va nous aider là où on avait failli manquer l'année passée. Mas creio que Deus vai nos ajudar onde nós falhamos no ano passado. Et on va combler cela cette année ici. Vamos cobrir isso este ano aqui. Voilà, on attendait un peu le temps pour attendre certains frères, puisque le déplacement c'est vraiment difficile. Esperamos pouco tempo para esperar alguns irmãos, porque se deslocar era muito difícil. Mais nous pouvons démarrer, je crois, c'est 13h moins 20. Oui. Podemos arrancar 13 horas menos 20. Dans la veillée, on avait parlé sur la Sainte Seine. Na vigília nós falamos sobre a Santa Ceia. C'est qu'on ne va pas tout terminer, É verdade que não vamos tudo acabar, mais l'essentiel quand même était transmis aux enfants de Dieu. mas o essencial foi transferido aos filhos de Deus. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de notre message de Nouvel An. Hoje queremos falar da nossa mensagem do ano novo. Le message pour l'an 2020. A mensagem para o ano 2020. Message pour bonne année 2020. Mensagem para Au fond, pendant par-ci par-là, il prêchait Shalom. Irmão Branham ali em vários sítios pregava Shalom. Shalom, ça veut dire paix, église. Shalom quer dizer paz, igreja. Nous sommes dans un moment où il y a les ténèbres et puis la lumière. Estamos num tempo que há treva e pós a luz. Les prophéties s'accomplissent par-ci par-là. Profecia se cumprindo aqui por ali. Mais il y a aussi des prophéties pour l'épouse. Mas também há profecia para a esposa. L'église, soyez en paix. A igreja esteja em paz. Et la lumière de Dieu est là. A luz de Deus está ali. Il nous a introduits dans la nouvelle année prophétique. Nos introduziu num novo ano profético Et dans un nouveau jour, tout ça. e num novo dia. Mais j'ai pensé dans mon cœur, Mas eu pensava no meu coração, pour cette nouvelle année, on pouvait partager ce message intitulé « Possédant toutes choses ». por este ano novo, queremos partilhar essa mensagem,
possuindo todas as coisas. Et que c'est ça, c'est là notre message de nouvel an. Oui. Essa aqui é a nossa mensagem para o ano novo. Dieu a envoyé Frère Branham comme prophète. Deus enviou o irmão Branham como profeta. Dieu a utilisé Frère Branham puissamment dans ce temps de la fin ici. Deus usou o irmão Branham poderosamente nesse tempo do fim. Et Frère Branham, il était comme Élie. E o irmão Branham era como Elias. Vous savez, il y a des prophètes, Sabem, há profetas, mais il y a des gens qui sont plus que prophètes. mas há pessoas que são mais que profetas. C'est-à-dire que peut-être qu'on les appelle prophètes parce qu'il n'y a pas un autre vocabulaire. Talvez eles chamam de profeta porque não tem outro vocabulário. Donc c'est un prophète majeur, mais c'est plus qu'un prophète. É profeta maior, mas é mais do que profeta. Par exemple, Élie, lui, il était plus qu'un prophète. Por exemplo, Elias, ele era mais que profeta. Il y a Ésaïe, par exemple. Há Isaías, por Il y a exemplo. Jérémie. Há Jeremias. C'était des prophètes majeurs. Eram profetas maiores. Et vous savez ce que c'est qu'un prophète majeur, E sabem o que é o profeta maior? puisque nous sommes du message. Porque somos da mensagem. Mais Élie, lui, il était plus qu'un prophète majeur. Mas Elias, ele era mais do que profeta maior. C'est quelqu'un qui pouvait apparaître et disparaître sous l'onction du Saint-Esprit. Era alguém que poderia aparecer e desaparecer sobre a unção do Espírito Santo. C'est quelqu'un qui était monté comme ça. Donc les habits, l'âme, l'esprit, le corps, il a disparu jusqu'à la 7e dimension. Ça. É alguém que subiu assim, suas vestes, corpo, alma, desapareceu assim na 7ª dimensão. Amen. Amém. Et puis c'est quelqu'un qui avait l'onction du 3e pôle. E é alguém que tinha a unção da 3ª puxada. Quelque part, il faut me dire que le livre des vies, Alguma parte me disse que o livro da dont nous sommes en vida train de parler aujourd'hui, que nós estamos a falar hoje, Dieu avait donné ce livre-là à Élie. Deus tinha dado esse livro no Elias. Il a ouvert, il a lu les noms des Élie de son temps. Tout ça. Ele abriu e viu o nome dos eleitos daquele Donc ce tempo. n'était pas n'importe quel prophète. Não era qualquer profeta, não. Il était prophète majeur, Era profeta maior, mais plus qu'un prophète majeur. mas mais do que profeta Il y a maior. Moïse. A Moisés C'était un être humain, c'est vrai. é ser humano, é Il verdade. était prophète. Era profeta, Il était plus que même un prophète. mas era mais mesmo do que profeta. Parce qu'il y a des fois, il s'identifiait même à Dieu. Porque às vezes se identificava a Deus. Dieu avait dit à Moïse, toi tu prends ma place à moi, Moïse. Deus disse a Moisés, tu toma o meu lugar, Alors je Moisés. te donne un prophète, ce sera Aaron. Eu te dou profeta que será Arão. Tu parleras et puis moi je serai derrière tes paroles à toi. Falarás e eu estarei atrás dessa palavra. Et à part cela, E além disso, il y a des choses que Moïse proposait à Dieu. há coisas que Moisés Dieu proposava a aimait Deus. quelque chose comme ça. Deus coloca alguma coisa Moïse assim. vient, il propose à Dieu quelque chose d'autre. Moisés vem e propõe a Deus uma outra coisa. Moïse, toi tu as raison. Deus toma dele e coloca de lado e diz, Moisés tem razão, farei o que tu disseste. Et Frère Branham dit que la vie de Moïse était tellement importante. Mas disse que a vida de Moisés era tão Il importante, pouvait s'intercaler entre Dieu et le peuple. poderia se intercalar entre Deus e o povo. Il dit que Dieu, tu veux détruire ce peuple, c'est vrai, ils ont péché. Dizer, Deus quer destruir esse povo, é verdade que eles pecaram. Mais commence par moi, Seigneur. Mas começa por mim, Senhor. Non, pas toi, Moïse. Não ti, Mais Moisés. c'était un pécheur sauvé par la grâce. Mas era pecador salvo pela graça. Un être né dans la volonté permissive. Ser humano na vontade Mais le permissiva. don qu'il avait là, Mas o dom que ele ce tinha n'était pas n'importe quel don. não era qualquer dom. Non seulement de prophétiser, Não somente de mais de profetizar, devenir Dieu devant le peuple mas de tornar Deus diante do povo et de redevenir Moïse. e de retornar Moisés. Amen. Amém. Donc, il pouvait être là devant Dieu. Poderá estar diante de Cette Deus. vie était tellement importante A sua vida era tão que importante Dieu ne pouvait pas détruire Moïse. que Deus não poderá destruir Moisés. Il dit que Dieu, si tu veux détruire ce peuple, commence par tirer mon nom du livre de vie. Disse Deus, se quer destruir esse povo, começa para tirar o meu nome do livro de Il dit vida. non, je ne peux pas le faire. Disse, não posso fazer. Amen. Amém. Du temps de Moïse, Do tempo de Moisés, si une femme qui était réputée se uma mulher que foi expulsada et puis se retrouvait dans un deuxième mariage, e se encontrar num outro casamento, cette femme-là était rejetée de l'économie de Dieu. aquela mulher era rejeitada da economia de Ça, Deus. c'est la loi de Dieu universelle. Essa é a lei Mais universal. Moïse a proposé à Dieu quelque chose. Mas Moisés proposou a Et Deus uma coisa. À cause des circonstances de notre temps ici, Por causa das circunstâncias do nosso moi je tempo, demande la faveur pour ces femmes-là. eu peço um favor para aquela mulher. S'il sort du foyer de son mari avec une lettre de divorce, Se ela sair do lar do seu marido com letra de divórcio, que cette femme-là pouvait contracter un deuxième mariage. que essa mulher poderia entrar num segundo Ce n'était casamento. pas la volonté de Dieu, c'était la volonté de Moïse. Não era a vontade de Deus, era a vontade de Mais Moisés. Dieu avait accepté cela. Mas Deus tinha aceitado C'est isso. ce qu'on avait posé la question à Jésus. E pergunta que fizeram a Si tu Jesus: dis les choses telles que tu les dis là, se dizer as coisas que está
a Pourquoi dizer, Moïse nous a dit cela? por que Moisés nos disse aquilo? Jésus a répondu, c'était la volonté de Moïse. Jesus disse, era a vontade de Moisés. Je me suis rabassé jusqu'à ce niveau-là. Eu me baixei até naquele Mais ce nível, n'était pas ma volonté parfaite à moi. mas não era a minha vontade perfeita. Donc il était plus qu'un prophète. Portanto, ele era mais que Il y profeta. a Moïse, il y a Élie, A Moisés, a il y a Elias, tous ces gens-là, ainsi de suite. a todas aquelas pessoas. Et Frère Branham est parmi ces gens-là. Irmão Branham é no meio daquelas Et pessoas. non qu'Élie et ainsi de suite. Enoque, Elias, a Donc, il n'est seguinte. pas seulement prophète majeur, Ele não somente é mais profeta il maior, est plus qu'un prophète. mas é mais do que Alors, profeta. quand ces gens-là viennent, Quando aquelas pessoas venham, ils viennent sur la terre pour une mission bien précise. eles vêm na terra para uma missão bem precisa. Et Branham dit quelque part que Batuana Baumelaka na mokilité. Alguma parte do me disse que aquelas pessoas não demoram no mundo. Voilà pourquoi lui il prêchait des messages de 4 heures du temps, 5 heures, 3 heures du temps. É porque ele pregava mensagem de 4 horas do tempo, 5 horas Il a de dit aux tempo. prédicateurs, ne m'imitez pas. Disse nos pregadores, não me imitam. Puisque moi, Dieu m'a dit que je ne ferai pas longtemps sur la terre. Porque Deus me disse que não farei muito tempo aqui na Je dois terra. quitter le monde à 56 ans. Devo deixar o mundo há 56 Mais anos. vous prenez votre temps, Mas vós pegai o vosso tempo. faites asseoir votre église dans la doctrine. Fazei sentar vossa igreja na doutrina. Amen. Amen. Donc ces gens-là ne font pas longtemps. Aquelas pessoas não duram muito tempo. Comme Moïse à 80 ans, il était très fort. Como Moisés, há 80 anos, era muito Mais forte. il devait quitter la terre. Mas deveria deixar a terra. Comme notre Seigneur Jésus-Christ. Como nosso Senhor Jesus Cristo. Oh Dieu fait chair. Deus feita a carne. Mais il devait quitter la terre à 33 ans. Mas deverá deixar a terra há 33 Maintenant, anos. remarquez une chose. Agora note uma coisa. Dieu a donné ce puissant ministère à Élie. Deus deu aquele poderoso ministério no Et vous savez, quand Moisés. il était à la fin de son ministère, Sabem, quando estava no fim do seu il ministério, est allé sur le mont Horeb, il a rencontré Dieu face à face. ele foi no Monte Horeb, se encontrou com Deus face a Il face. m'a pécié, ma précision sur les choses qu'il devait faire. Là. Deus lhe deu precisões sobre as quais que deverá Qui est fazer. né au oindre tel comme roi, c'était Jéhu. Idem ungir alguém como rei. Qui est né au Salaboye, Idem fazer qui est isso, né au isso. Salaboye, Idem fazer isso assim. après tu iras oindre Élisée prophète à ta place. Depois irás ungir Eliseu, profeta, no teu lugar. C'était la mission de livrer, il y a à peu près 4 choses comme ça. Era a missão de Elias e Virez, que há 4 Mais coisas assim. t'envoyer à oindre Élisée, Mas quando veio ungir il avait Eliseu, fait une ou deux choses seulement comme ça. fez só uma ou duas coisas Et lui, assim. il était allé brusque. E ele foi, de repente, Balonga bona mokili batuana. ele sai assim no mundo dessas Comme pessoas. le Jean-Baptiste ne pouvait pas demeurer longtemps. Como João Batista não poderia durar muito Il tempo. n'était pas un prophète ordinaire, non, non, non. Não era profeta ordinário, Il não. était plus qu'un prophète. Era mais do que profeta. Dieu l'a formé pendant une dizaine d'années Deus formou quase pour décadas de prêcher à peu anos près 6 mois comme ça, Dieu l'a ôté de la terre. para pregar 6 meses e Deus lhe tirou da terra. Il devait quitter la terre d'une manière brusque comme ça. Deveria deixar a terra assim de Alors, repente. Tango Eli, à Sali Makambuana, Quando Elias fez aquelas coisas, il devait quitter la terre. ele deveria deixar a terra. Mais il n'avait pas tout terminé. Mas não tinha terminado Mais tudo. l'onction qui était sur Élie était retournée sur Élisée. Mas a unção que estava no Elias voltou no Eliseu. Et vous verrez que Makambunza Mebisaki Élie, c'est Élisée qui a continué avec cela. E verão que as coisas que Deus disse a Elias, Eliseu é quem continuou isso. Aïe à oindre tel comme roi. Veio, ungiu tal Aïe à como rei. oindre tel autre comme roi, ainsi de suite. Ungiu o outro como rei em seguinte. Donc pour Dieu, c'est Élie qui faisait cela. Para Deus era Elias que fazia isso. Puisque Nzambe a retiré Kamutune comme l'a dit Fobanam. Porque Deus não retira a pessoa como disse Mobranham. Mais il ne retire pas son esprit. Mas não retira seu espírito. L'esprit qui était sur Élie, O espírito que estava sobre Elias, avant que Dieu retire Élie, antes que Deus retirasse Elias, ça devait chercher un vase pour la continuité de tout ça. deveria procurar vaso para a continuidade. Jésus de Nazareth, Jesus de Nazaré il avait cette grande mission tinha esta grande missão de révéler le Père au monde. de revelar o Pai no mundo. Puisque tout le monde, nous prions, binzambe, nzambe, tout ça. Porque todo mundo crê no Minzamizambe Par assim. exemple, pendant, disons, à peu près 22 millions de dieux. Tout ça. Por exemplo, os pagãos têm quase 22 milhões de deuses. Et nous, en Afrique, il y en avait beaucoup, ainsi de suite. Nós na África havia muitos. Mais la chose vraiment principale Mas a coisa principal devait donner sa vie et répandre son sang. deverá dar a sua vida e derramar seu sangue. Quand il a fait cela, Quando ele fez isso, l'esprit qui était sur lui était revenu sur les disciples. o espírito que estava sobre ele desceu nos discípulos. Alors, et ils ont continué cette mission-là de Jésus-Christ. Eles continuaram naquela missão de Jesus Cristo. Amener l'évangile dans le monde entier. Levar o evangelho no mundo inteiro. Délivrer les gens. C'était ça la mission de Jésus-Christ. Livrar as pessoas. Ele é essa missão de Jesus Je Cristo. suis la lumière qui brille dans les ténèbres. Eu sou a luz que brilha nas Je trevas. suis venu pour que les gens connaissent la vérité. Eu vim para que as pessoas conheçam a Pour verdade. que les gens soient éclairés. Para que as pessoas sejam Mais esclarecidas. dans 3 ans et demi, ils ne pouvaient pas tout faire.
Mas em 3 anos e meio não poderá fazer tudo. Alors, après sa mort, sa résurrection, Depois da sua morte e sua ressurreição, cette mission-là était confiée aux disciples. aquela missão foi confiada aos discípulos. Et nous continuons avec cette mission-là jusqu'à aujourd'hui. E continuamos com aquela missão até hoje. Moïse, c'est grand prophète de Dieu, Moisés, grande profeta de Deus, avec un grand appel surnaturel. com uma grande chamada sobrenatural. Pas de vision, pas de note. Deus lui-même littéral. Não visões, não sonhos. Deus ele próprio literal. D'abord, l'ange a annoncé sa naissance. Primeiramente ele não nasceu só assim. O anjo anunciou seu nascimento. C'était l'ange Gabriel qui était descendu là par ses parents. Era anjo Gabriel que desceu e falou a seus pais. Et c'est ça, le père de Moïse priait beaucoup. Porque o pai de Moisés orava muito. C'était le temps de l'esclavagisme, quand il était maltraité par les Égyptiens. Vous connaissez l'histoire. Era tempo de escravidão que estava maltratado nos egípcios. Você conhece a história. Et l'ange était descendu là par là son père. E o anjo tinha descido falar a seu pai. Et Moïse était né lors du temps de persécution, tuer les enfants d'Israël. Moisés nasceu no tempo da perseguição que matava os filhos de Israel. Et comment Dieu a opéré les miracles dans la vie de Moïse. E como Deus operou milagre através de Moisés. Étant bébé, ce que Dieu avait fait avec lui. E o tempo que Deus tinha feito com ele. Et comment il était formé par sa mère. Como ele foi formado pela sua mãe. Maintenant Dieu était descendu. Agora Deus tinha descer. Dieu l'a commissionné. Deus o comissionou. Dieu entrait lui-même en Moïse. Deus entrava ele próprio em Moisés. Moïse entrait en Dieu. Moisés entrava em Deus. Vous voyez cette nuée ici. Estão a ver essa nuvem? La nuée descendait. A nuvem descia. Josué Musika Kunda. Josué ali distante. Moïse entrait dans cette nuée ici. Moisés entrava nesta nuvem. Il a fait 40 jours à l'intérieur de la nuée. Fez 40 dias dentro da nuvem. Et à la fin, il était sorti de la nuée. E no fim saiu da Et nuvem. la nuée était entrée en Moïse. E a nuvem entrou em Moisés. Le Frère Branham m'explique, il dit, Baba me explica e disse. quand Moïse allait à la montagne, Quando Moisés subia na montanha, c'était un homme qui partait. era homem que partia. Quand il descendait, c'était Dieu qui descendait. Quando descia, era Deus que descia. Dieu lui avait remis les 10 commandements. Deus o entregou 10 Maintenant, mandamentos. pour interpréter ces 10 commandements-là, Agora, para interpretar os 10 mandamentos, Dieu devait entrer en Moïse. Deus deveria entrar em Moisés. Interpréter ces 10 commandements. Interpretar esses 10 Après mandamentos. l'interprétation, Depois da on interpretação, dit que Moïse redevenait Moïse. Abraão disse que Moisés retornava a Moisés. Ta mutandenge wana tout ça. Dans l'ancien, ils ont la Bible, il n'est pas père, ils ont la Bible. No Antigo Testamento, Sans bougie, está c'est na dans la Bíblia. Bible. Même un catholique peut croire cela, c'est dans la Bible. Mesmo católico pode acreditar nisso, está na Bíblia. Voilà. T'as là, mutandenge, on est un pécheur sauvé par la grâce. Vê uma pessoa assim, pecador salvo pela graça. Il n'était pas parfait, Não era perfeito, mais il était plus qu'un prophète. mas era mais do que Alors, il profeta. avait pour mission Ele tinha por missão de prendre les Hébreux de pegar os hebreus, et les placer dans la terre promise. os colocar na terra prometida, Les placer en Canaan. os colocar no Canaã. Vous savez, il avait même envoyé des espions, ils avaient exploré Canaan, tout ça. Sabe, ele até enviou espiões e espionaram Mais Canaã. il a travaillé Mas ele trabalhou et en plein exercice de ses fonctions, e em pleno exercício da sua il função, dit que non, toi tu dois quitter la terre. Deus disse, não, você deve deixar a terra. Ah, mais Nzambe, yo, loba qui est tout ça, bon, bon. Mas Deus, tu disseste tudo isso. Oui, Sim. je ne peux pas manquer. Eu não posso falhar. Mais tu dois quitter la terre, Moïse. Mas deve deixar a terra, Moisés. Il a dit au revoir à sa femme, à ses enfants. Disse adeus na sua mulher e seus Il filhos. est allé sur la montagne, Fobanam dit. Foi na montanha, irmão, me disse. Il s'est tenu sur les rochers. Ele permaneceu na rocha. Et Moté me dit qu'au bête en autres zolenga, tout ça. Começou a bater o corpo, a rocha Il começou a s'est tremer. effondré, l'âme était sortie. E ele desabou e a alma saiu. Nzambe a dit, bah, ange va récupérer corps na ye. Deus enviou anjo recuperar o seu O corpo. corpo não tem importância, tout ça. Non, non, non. O corpo não tem importância assim, não. Esse kaba kunda Moïse mutu moko ayebite. Onde enterraram Moisés, ninguém sabe. Nzambe ye moko aprouva na sépulture à Moïse. Deus próprio que proveu na sepultura de Moisés. Juste ce corps-là devait retourner encore sur la terre. Porque aquele corpo deverá voltar mais na terra. Alléluia Moïse pendant 40 ans. Choraram Moisés durante 40 Nous anos. sommes ici en désert. Quel homme c'est Moïse là? Estamos aqui no deserto. Que homem era aquele Vous Moisés? avez besoin de Dieu. Precisam de Deus. Vous vous mettez devant lui, vous lui parlez. Exactement comme vous parlez à Dieu littéralement comme ça. Você está olhando dele, você lhe falar como se fosse estar falando literalmente a Deus. Quand vous avez des problèmes, Quando você tem en problemas, pleine bataille, em plena il batalha, est devenu vieux, ele tornou des velho, fois fatigué. talvez Basta cansado. procurar duas pessoas assim.
Une fois, chercher deux personnes. Basimika maboko à Moïse. Segurar sua mão de Sans Moisés. prière, sans gêne. Sem oração, sem Sans jejum. crier. Sem gritar. Pour remporter la victoire. Você recebe a vitória. Só batona bakitisi. Se aquela pessoa baixar, Batu va venir kufa. os judeus começam a morrer. Donc la formule c'était simple. A fórmula era simples. Être convaincu dans votre cœur. Ser convencido no seu coração. Ça c'est le poste tomada d'électricité de Yangoyo. Que esta aqui é tomada de eletricidade aqui. Quoi importe ba falha ba erro na ye. Peu importe esses erros, se Mais vous for. avez besoin du courant de l'onction. Mas você precisa de luz, Du da unção. Saint-Esprit. Da Espírito Santo. Tomada yeyo. Tomada este. Un être humain comme vous. Ser humano como Nerveux, você. gaguejant, très nerveux. Nervoso, gaguejando. A comme na 80 ans. Chegou com 80 anos. Contourner babiloko wana. Contornar aquelas coisas. Donc molika maboko ne likolo esili. Levantar sua mão no cima, Tu peux acabou. même dormir, toi. Você pode dormir Mais até. é importante maboko ne za likolo. O mais importante é a sua mão estar Tango em lamuka cima. osimbi victoire. Quando acordar, você segura a vitória. Un homme qui pouvait parler à Dieu face à face. Que podia falar a Deus face a face. Dieu expliquait à Moïse. Deus explicava a Il Moisés. dit Moïse, tu sais ce qu'on appelle un prophète majeur? Disse Moisés, sabe que chama profeta maior? C'est celui à qui je me révèle par de visions, de songes. É aquele que eu me revelo através de visões, de Il sonhos. est capable d'interpréter les songes au travers des visions. Tout Quer ça. dizer, ele é capaz de interpretar sonhos através de Mais visões. yo osa plus que toutes ces choses-là. Mas você é mais do que aquelas todas as coisas. Toi, je parle avec toi face à face comme ça. Eu falo consigo face a face. Ah. Nous parlons avec toi face à face. Conversamos contigo face a Alors, face. si vous critiqué directement à Simbingai. Se alguém te criticar, diretamente me toca. Mais Moutouana Koufi, peuple na désert. Aquele homem morreu, o povo no deserto. Est-ce que Dieu avait échoué maintenant? Será que Deus tinha falhado? Non. Não. Dieu n'avait pas échoué. Deus não tinha falhado. L'onction là était maintenant sur Josué. Aquela unção estava agora no Et Josué. Josué devait continuer le travail. E Josué deverá continuar o trabalho. Lui, Josué avait compris. Ele, Josué, tinha a entender. Je ne suis pas ici pour des imitations charnelles. Eu não estou aqui pelas imitações carnais. Non. Gritar como gritava irmão Abraham, assim Je não. ne suis pas ici pour tourner les dos, tout ça. Eu não estou aqui para dar costa assim não. Non, mais comme il s'est prophète à Moniato, non. Me tornar um falso profeta não. Mais Dieu Mas Deus a confirmé Moïse. confirmou Moisés. Dieu a utilisé Moïse. Deus usou Moisés. Il devait nous donner les 10 commandements par Moïse. Porque deveria dar 10 mandamentos através de Moisés. Alors Moïse est parti. Agora Moisés Mais foi. Dieu est dans cette arche ici. Mas Deus está nesta arca Il aqui. y a maintenant les Jourdains. Agora o Jordão. Josué Robert à peine c'était le roi Moïse où était papa. Josué pode bater também a vara como Qu'est-ce Moisés. qu'on va O faire? que é que vamos fazer? Abraham est parti. Abraham foi. Mais le cancer est là. Mas o câncer está ali. Aujourd'hui on a Ebola, on a Sida au milieu de nous. Hoje temos ébola, temos sida no nosso meio. Qu'est-ce que vous ferez Josué? O que é que vais fazer, Il Josué? ne t'en faites pas, je connais la formule. Disse, não te preocupa, conheço a fórmula. L'ange qui était avec Moïse. O anjo que estava com C'est Moisés pas que je fasse je ne sais pas quoi não é o fato de não pour qu'il crer. vienne sur moi, non. Para que ele venha sobre mim, não. Attachez-vous à la parole que Moïse avait prêchée là. Ligai-vos na palavra que Moisés tinha Mettez pregado. cette parole-là en pratique. Ponham essa palavra em prática. Vivez cette parole-là. Vivam essa palavra. Cela obligerait cet ange-là de descendre et de marcher avec nous. Aquilo vai obrigar aquele anjo de descer e de Mais caminhar est-ce que toi conosco. aussi, Josué, tu as premier pour deuxième pour troisième pour? Você, Josué, também tem a primeira, a segunda e a terceira puxada? Est-ce que Josué, toi aussi, tu peux appeler les existences comme Moïse? Será que você, Josué, também pode chamar aquilo na existência como Non, Moisés? Dieu a créé un seul Moïse. Não, Deus criou um só Moisés. Je ne suis pas pour ces choses-là. Eu não estou para aquelas Mais je coisas. sais seulement Mas eu somente que l'onction là qui était sur Moïse que aquela unção que estava no est Moisés sur moi. está sobre mim. Je dois continuer tout ça. Eu devo continuar. Et c'est ce qu'il avait compris. É o que ele entendeu. Oh, maintenant au mois d'avril, Chegar agora no mês de abril, Jourdain était dit qu'est-ce qu'on fera? Jordão está cheio, o que Et vamos tout le fazer? monde derrière. Todo mundo por trás. Puisqu'avant c'était la colonne de feu, Porque antes era a coluna de le fogo. peuple voyait la colonne de feu comme O ça. povo olhava a coluna de fogo assim. Après la colonne de feu c'était Moïse. Depois da coluna de fogo era Après Moisés. le peuple venait après. Depois o povo Maintenant via Josué depois. dit, Agora Josué disse: mettez le banc et les brochures devant. colocai fitas e brochuras em frente. Répétez les prophètes. Repitam o profeta. Cabo et papier cabo. Só assim, papel, só assim. Sim. Vous les sacrificateurs passez avec l'arche. Você, sacerdote, passam com a arca. Oh, Fabanam dit, Abraham il disse. avait compris que la gloire du premier pôle Ele La glória compreendeu do que aquela deuxième primeira pôle puxada. se trouvait dans la parole. Da segunda puxada se encontrava na Moïse est palavra. parti, mais le Dieu de Moïse Moisés foi, mas est o Deus dans de la Moisés parole. está na palavra. L'ange m'a dit, O anjo me disse: partout ces messages sera prêché dans la pureté. então, se tu for pregar essa Il mensagem na sera pureza, là. ele estará C'est une lá. alliance, un contrat. É uma aliança, um contrato.
Donc on n'a pas le temps pour nous dire plutôt fou comme ça. Tous attendent pas papier dans la poche, poussière à cimetière. Non. Não, é porque onde é que foi enterrado, vamos pegar papel do seu cemitério e colocar no bolso. Não. Au côté de l'idolâtrie sans le savoir. Vai entrar na idolatria sem saber. Prenez la parole de Dieu, mettez devant. Pegar a palavra de Deus, colocar em Tout frente. le monde derrière la parole. Todo mundo atrás da palavra. Confrontez la parole au Jourdain. Confronta a palavra no Jordão. C'était le ministre qui apportait l'arche maintenant. Era o ministro que levava a arca agora. Josué, o que ele está fazendo? Beaucoup falou message est faux. Se morre, então esse a mensagem é falsa. À quoi sert le Dieu de Moïse s'il n'est pas le même aujourd'hui? A que serve o Deus de Moisés se não for À o quoi mesmo sert Deus le Dieu hoje? de Branham s'il n'est pas le même aujourd'hui? A que serve o Deus de Abraão se não for o mesmo Deus hoje? Comme ça. Entrai na água assim. Ah bon? Será? Frère Branham dit. Mon Branham disse. Ah, quel n'est-ce qu'on a Vão na água. Mon Branham dit. Mon Branham disse. Oh, panier Jourdain est aussi bango. Foram ali, o Jordão obedeceu. Amen. Amém. Alliance on a Moïse était valable pour eux. Aquela aliança de Moisés era Ils livre para étaient eles. les héritiers sans le savoir. Eram herdeiros, mas sem saber. Amen. Amém. William Marion Branham William Marion Branham ne pouvait pas construire des écoles. Non. não poderia construir. D'abord par rapport à l'Afrique. Por exemplo, a relação da África. Branham était un Américain, il a beaucoup prêché aux États-Unis. Branham era americano, pregou muito nos Estados Unidos. Et vous savez, Dieu travaille avec les pays, ainsi de E suite. sabe, Deus trabalha com países. Il y avait Luther avec l'Allemagne. Havia Lutero com a Alemanha. Il y avait John Wesley avec la Grande-Bretagne. Havia John Wesley com a Et Grã-Bretanha. puis il y avait Israël avec les États-Unis d'Amérique. Israël. E havia Israel com os Estados Jacob avec Unidos. les États-Unis d'Amérique. Jacob, Estado da América. Le mouvement pentecôtiste. Movimento Le Pentecostais. baptême du Saint-Esprit, le réveil d'Azusa. Batismo do Espírito Santo, o reavamento de Azusa. Maintenant, quand Front vont commencer à prêcher, Quando o homem começou a pregar, les gens les ont entourés, les pentecôtistes, ainsi de suite. as pessoas que o rodearam a Pentecostais é o seguinte. En 56, Front dit que non, c'est fini pour les États-Unis d'Amérique. Em 56, o homem disse que acabou para o Estado da América. En 59, Dieu lui dit que ton message aura beaucoup d'impact en Afrique. Là. Em 59, Deus lhe disse que a tua mensagem terá muitos efeitos ali em África. Il était venu en Afrique et il a prêché par-ci, par-là, en Afrique du Sud, tout ça. Veio na África, pregou aqui por ali, lá na África do Sul. Il est retourné aux États-Unis d'Amérique. Voltou no Estado da América. Il a commencé à parler que Dieu a placé une chance dans mon cœur pour l'Afrique. Começou a falar que Deus colocou cargo no meu coração para a Je dois África. retourner en Afrique. Devo voltar na África. Parce que Dieu m'a dit qu'il a déjà laissé les États-Unis d'Amérique. Porque Deus me disse que já deixou o Estado da América. Maintenant, il doit traiter avec les Africains, les Noirs. Mas agora ele deve tratar com os africanos, negros. Et c'est fini pour la Pentecôte, c'est terminé. Disse acabou pelo Pentecoste, acabou. En 62, 60, on dit que c'est vraiment terminé. Em 62, 63 disse que acabou mesmo. Il a vu en vision comment il prêchait les Africains. Vraiment, il était sous l'onction, il acceptait son message. Viu em visão como é que ele pregava os africanos e aceitavam. Era mesmo Il sua a vu unção. des foules de gens par-ci par-là, 62, 63, ainsi de suite. Viu numerosas pessoas, 62, 63, a Et seguinte. je devais retourner en Afrique, je devais retourner en Afrique. Que eu deveria voltar na África, voltar na Parce África. que Dieu m'a dit que mon message aura beaucoup d'impact en Afrique. Porque Deus me disse que minha mensagem terá muitos efeitos lá em África. Jacob, c'était les États-Unis d'Amérique, le mouvement pentecôtiste. Jacó era Estado da América, movimento pentecostal. Mais après Jacob, il y a eu maintenant Joseph, la chanson de Joseph. Mas depois de Jacó veio agora Joseph. Joseph n'avait pas régné en Asie ou en Amérique, non. José não deverá reinar na América, não. Il avait régné en Afrique. Ele reinou na África. C'est ce message du temps de la fin. Esta é a mensagem do tempo do Alors, fim. une fois arrivé en Afrique en 65, Deverá vir na África em il 65. n'avait pas prêché, Não pregou, il a seulement parlé. só falou. Il dit, je retournerai encore ici. Disse, voltarei mais Je aqui. prêcherai, Dieu fera de grandes choses ici. Pregarei, Deus fará grandes coisas. Wana Mazongi après a Koufi. Branham voltou e depois morreu. Qu'est-ce que c'est que cette prophétie-là maintenant? Que é essa profecia agora? Qu'est-ce que c'est que cette parole-là maintenant? Que é essa palavra agora? Que le dernier riche sera un noir africain. Que o último eleito será um negro Que ce message africano. aura beaucoup d'impact en Afrique. Que essa mensagem terá muitos efeitos em África. Wana Makoufi, tout ça. Mo Branham morreu. Oui, il était mort, c'est vrai. Sim, ele morreu, era Mais verdade. l'onction n'était pas morte. Mas a unção não tinha morrido. Dieu voyait des gens qui devaient prendre la relève. Deus via as pessoas que deverão tomar retomada. Dieu voyait des gens comme de Josué qui devaient apporter le message en Afrique ici. Deus via as pessoas como Josué que deverão levar a mensagem aqui em África. Comme ce matin, vous allez écouter Fobanam. Como esta manhã estão escutando Mo Branham. Nous prêchons le message dans un discours direct. Pregar uma mensagem num discurso direito. Fobanam dit, Fobanam dit, Fobanam dit. Mo Branham me disse, Mo Branham me disse, Mo Branham Dieu disse. doit oindre les gens. Deus deve ungir as Qui pessoas. doivent bâtir des églises comme ça. Que devem edificar igrejas Fobanam assim. ne pouvait pas le faire. Mo Branham não poderá fazer. Il ne pouvait pas faire longtemps sur la terre. Não poderá durar muito tempo Il na était terra. comme Élie, comme Moïse. Era como Elias, como Moisés. Sa mission principale, A sua missão principal c'était d'ériger des temples pour les très hauts. era de erigir o templo. Ah, c'est ce qu'il dit dans la statue de l'homme parfait. Que ele diz na estatua
Dieu ne m'a perfeito. pas envoyé pour bâtir des églises. Deus não me enviou para edificar igrejas. S'il fallait dans ce sens-là, Se fosse naquele il sentido, pouvait m'envoyer une église de 2 millions de personnes. poderia ter igreja de 2 milhões de pessoas. Branham Tabernacle, c'était une petite église de 300 personnes à peu près. Branham Tabernáculo é uma pequena igreja de 300 Il appelait pessoas. cela l'église de Neville. Chamava isso a igreja de Neville. Quand il a vu Branham Tabernacle en vision, Quando viu o Branham Tabernáculo na il dit visão, Dieu merci pour l'église que tu m'as donnée. disse: Deus, obrigado pela igreja Je que lui me dis ça, ce deste. n'est pas ton église. Deus disse: essa não é tua Il demande igreja. où est mon église. Ele perguntou: onde está a minha Je l'ai igreja? emmené en vision. Deus lhe levou na Il a visão. trouvé des vases. Ele viu vasos. C'est ça ton église. Esta é a tua Tu igreja. dois s'aimer la parole dans le cœur des gens. Deve semear a palavra no coração das Dieu pessoas. va aller bimer sabato avec cet esprit de Dieu comme Dieu. Aquela palavra sair pessoas como com o Santo Espírito de Deus. C'était ça sa mission. Era essa a sua missão. Et voilà pourquoi en 65 à Kendabri c'est comme ça. Isso porque 65 foi de Nous repente avons assim. dit que Dieu ne peut pas bouger le monde. O irmão me disse que Deus não pode mexer com o mundo, Mais Dieu a bougé l'église par son ministère. mas Deus mexeu a igreja pelo seu ministério. Cette église-là, c'est vous et moi. Aquela igreja é vós e eu. Maintenant, c'est l'église qui doit bouger le monde. Agora é a igreja que deve mexer com o C'est ça mundo. notre mission. Essa é a nossa missão. Exactement comme Élisée, comme Josué. Exatamente como Eliseu, La como même Josué. mention, le même message. A mesma unção, a mesma Verra ce que mensagem. Oyo Daniel a monaki mai. Falar que aquilo que Daniel viu, Batu bakoye banzambe au temps de la fin. pessoas que conhecerão Deus no Ils tempo do feront fim, des grands exploits. farão grandes proezas. Les exploits dans la santé, Proezas na les exploits saúde, dans les affaires, proezas no les exploits negócio, dans les miracles, proezas no les milagres, exploits dans tous les domaines. proezas em todos os domínios. C'est ça notre héritage. Essa é a nossa herança. Oh, je me demandais, tu as titre ligne. Me perguntamos colocar que tema aqui. Conscientisation du chrétien. Conscientização do cristão. Et que ngana zanani. Que quem sou eu? Donc voilà le fils prodigue là. Como filho pródigo C'est vrai, ali. il avait commis beaucoup de défis. Verdade que ele cometeu muitos erros. Il a commencé à souffrir. Começou a sofrer. Hermoko makila e bouger. Tempo o sangue mexeu. Pouco importa etat na zana yango. Pouco importa o estado Mais que j'ai me un père encontro. qui est vivant. Mas tem um pai que está vivo. Va travailler à papa dans na condition yote. Trabalhador do meu pai não está nessa Quand on a condição. conscience Quando wana. tomou a Que consciência nayana mokili par hasard te. que eu não vi no mundo por J'ai les acaso. jeunes de Malachi 4. Eu tenho os gênios de Malaquias Bakambo 4. nzamba lobela ki na fra banam. Coisas que Deus disse no irmão Et Branham kokokisama na bomo ina ngai. vão se cumprir na minha C'est vida. moi qui dois bouger le monde. Eu é quem devo mexer com o mundo. J'écris à ce message. Acreditei nessa Sans l'aide de mensagem. ma famille. Sem a Ni ajuda de da minha mon père, ni família. de ma mère. Nem do meu pai, Mais nem da minha bango mãe. bakomona puissance en Nzamba Branham. Mas eles verão o poder do À Deus de travers Branham Yabomo Inangai. através da minha vida. Là, Dieu doit le faire. Ali Deus deve Denge fazer. Joshua comprenaki. Do jeito que compreendeu Denge Josué. Elisa comprenaki. Como Eliseu C'est ce que compreendeu. ngana eu sengrito comprendre. É que eu e você devemos S'il compreender. n'y a pas cette conscientisation, Se não tiver essa conscientização, Dieu aussi ne pourra rien faire. Deus também não poderá fazer nada. Voilà un préliminaire pour notre message, tout ça ensemble. Une introduction pour notre message. Eis a introdução para nossa mensagem. Possédant toutes choses. Possuindo todas as coisas. La Bible parle d'Abraham. A Bíblia fala de Abraão. Abraham qui était un serviteur de Dieu, Abraão que era servo de Deus. il était un païen d'abord. Era pagão primeiro. Il n'avait pas fait une bonne œuvre, non, 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 non. Ele não fez uma boa obra, não. Dieu avait appelé Abraham. Deus tinha chamado Abraão. Il était un païen comme tout autre païen. Era pagão como qualquer Ses parents ou ses aïeux étaient en Babylone aussi. Ils adoraient les idoles comme tout autre païen à ce temps-là. Seus pais também estavam lá em Babilônia, adoravam pagãos como os outros. Alors Dieu a appelé Abraham Então Deus chamou Abraão par sa miséricorde. pela sua misericórdia. Dieu a appelé Abraham. Deus chamou Abraão. Abraham, je ferai ceci pour toi. Abraão, farei isto, aquilo Je para ti. ferai cela pour toi. Farei aquilo para Je ti. te donnerai ceci. Te darei isto. Je te bénirai. Eu te Je abençoarei. ferai ceci, cela pour toi. Farei aquilo e isso para Mais ti. marche avec moi. Mas caminhe comigo. Sois obéissant, fidèle avec moi. Seja fiel comigo. Et Abraham a marché avec Dieu pendant à peu près 25 ans. E Abraão caminhou com Deus durante quase 25 anos. Abraham ne pouvait jamais dire Dieu de mon père, non. Abraão não poderia nunca dizer Deus do meu pai, não. Puisque l'alliance a commencé avec lui, Abraham. Porque a aliança começou com ele e Il ne pouvait pas Abraão. dire Dieu de mon grand-père, non, non. Não poderia dizer Deus do meu avô, não. Il priait mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ele orava, meu Deus, meu Et Deus, il a meu Deus. travaillé avec Dieu. E ele trabalhou com Deus. Il est passé par des moments compliqués, vous le savez. Passou em momentos complicados, vocês sabem. Passé par l'ignominie, Passou na par des ignomidade, difficultés. em Et dificuldades. il est resté fidèle à Dieu. E ele permaneceu fiel a Deus. Dieu a dit des choses à Abraham. Deus disse coisas a Abraão. Il y a à peu près 7 visitations, vous le savez. Teve quase 7 visitações, vocês Et lors de sabem. la 7e, avant la naissance d'Isaac, E na sétima, Dieu te descendait pour confirmer cette promesse-là. Deus tinha a descer e confirmar aquela promessa. Il est passé par des moments compliqués, Deverá passar em momentos par des complicados. batailles, par des luttes. Em batalhas
batalhas, em lutas, il est resté fidèle à Dieu. e ele permaneceu fiel a Deus. Et quand Dieu te descendu pour confirmer la promesse, E quando Deus desceu para confirmar a promessa, un jour Isaac était né. dia nasceu Isaac. Vous savez, Isaac était très important pour Abraham. Sabem, Isaac era muito importante para Puisque Abraão. Dieu avait dit à Abraham, Porque Deus tinha dito a Abraão: tel endroit, je te le donne. tal sítio eu te darei. Tel endroit, je te le donne. Tal outro sítio eu te darei. Quand quelqu'un te maudit, il est automatiquement maudit. Quando alguém te amaldiçoa, automaticamente é Donc, maldito. si tu veux te maudire, commence seulement par maudire Abraham. Se quer ser amaldiçoado, começa a amaldiçoar Abraão. Si tu veux te bénir, commence seulement par bénir Abraham. Se quer ser abençoado, começa a abençoar Abraão. Quelle promesse! Que promessa! Mais la préoccupation principale pour Abraham, Mas a preocupação principal para Abraão: Nzambe opesinga nyonso. Deus me deste Mais tudo, nani ako hérité makabo nyonso tout. mas quem vai herdar todas essas Je coisas? suis un être humain, je suis pas éternel. Sou ser humano, não sou eterno. Un jour je quitterai la terre. Dia vou deixar a terra. Nani akozwa relève. Quem vai vir Nani depois ako de mim? hérité ba promesse minene. Quem vai herdar todas essas grandes Yo promessas? Nzambe yo za éternel. Tu Deus é eterno. Amen. Amém. Donc pour lui c'était vraiment important Por ele era muito importante d'avoir un héritier. de ter herdeiro. Il suppliait Dieu. Ele suplicava a Il dit Deus. que je te donnerai un enfant. Disse que te darei Je filho. ferai ceci, cela. Farei isto, aquilo. Abraham dit qu'Abraham était sorti presque main nue. Abraão disse que Abraão saiu quase em mãos Et vazias. Nzambe a compensé plus de 300 serviteurs. E Deus lhe deu mais de 300 servos. Après, il a commencé à augmenter de benção sur benção, benção sur benção, tout ça. Depois começou a aumentar a bênção sobre bênção, bênção sobre bênção. Lisez très bien vos Bibles. Leiam bem vossa Bíblia. Tous ces gens-là, Abraham, Isaac, Jacob, Job, ainsi de suite, c'était des millionnaires. Todas aquelas pessoas, Abraão, Isaac, Jacob e Job, eram milionários. Évaluez bien la banque, surtout même en dollars, le monde qu'ils étaient des millionnaires. Mesmo você valor seus bens, mesmo hoje em dólar, você verá que eram milionários. C'est vrai, Nzamba lorotara bato pamba. É verdade, Deus apanha pessoas Mais vazias, il doit donner de la valeur à ces gens-là ici sur la terre. mas deve valorizar aquelas pessoas aqui na terra. C'est un Dieu de paradoxe. Ele é Deus de Mais paradoxo. pas un Dieu de chorão, de pauvres. Non, non, non. Não é Deus de chorão, de pobres, Il não. vous donne sa parole. Ele vos dá a sua Une palavra, parole éternelle. uma palavra Maintenant, eterna. votre attitude par rapport à cette parole-là, A tua atitude em relação a essa c'est pour palavra ça que différence est la palpable ici sur la terre. fará que a diferença seja palpável aqui na terra. Alors maintenant, pour Abraham, l'héritage était très important. Agora, para Abraão, a herança era muito importante. Il lui fallait vraiment un héritier, tout ça. Era necessário que haja herdeiro, Un jour, Nzambe nakotika nyonso toyo. porque Deus dia vou deixar tudo Quel isso. sera mon héritier? Quem será meu herdeiro? Amen. Amém. Et un jour, Isaac était né. E dia nasceu Isaac. Vous savez, Isaac, Sabem, Isaac? quand Isaac a botami, Quando Isaac nasceu, il n'était pas seulement héritier, il va bien matériel Abraham. não só era herdeiro dos bens material de Abraão. Ce que Dieu avait dit à Abraham là, O que Deus tinha dito a Abraão était passé automatiquement à Isaac. passou automaticamente no Isaac. Ça, c'est une loi qui se trouve dans la Bible. Essa é uma lei que se encontra na Bíblia. C'est très, très important. É muito, muito importante. Isaac était l'héritier O Isaac era de ce herdeiro que Dieu disait à Abraham. là. do que Deus dizia no Abraão. Abraham dit, Abraão me disse, l'attitude là d'Abraham, aquela atitude de c'est Abraão pour déterminer le futur Yabananaï. determinava o futuro dos seus Alors filhos. qu'il n'était pas encore né. Enquanto que não Sa nasceram, fidélité, a sua son fialdade, obéissance, a sua obediência, son comportement seu comportamento, vis-à-vis des recommandations de Dieu, a relação, recomendações de et Deus, cela qui déjà copié sa configuration à ce que seront ses enfants dans l'avenir. já dava a configuração do que serão seus filhos futuros. Alobi ndenge moko d'un véritable chrétien leloyo, Disse mesmo jeito com o verdadeiro cristão hoje, qui met la parole de Dieu en pratique, que põe a palavra de Deus em prática, qui obéit à la parole de que Dieu. obedece à palavra de Deus. Cette attitude-là Aquela atitude doit impacter vos enfants. deve impactar vossos filhos. Kobanga te bankimpi na ye ya lelo, croyez à cette parole. Não teme a sua ilusão, creia nessa Baba palavra. yango di, Abraão me disse, ba prière ozosala wana. a orações que você faz, Ata yo longwe na mokili. mesmo você sair Ba do prière wana mundo, etambolaka. aquelas orações giram, Etambolaka. giram assim, E entouraka mwana wana. vai rodear aquele Nous, filho. William Branham, Onde William Branham il avait ses deux filles. tinha suas duas Il y filhas, avait Rebecca et Sarah. tinha a Rebeca e Sara. Vous savez, nous avons des beaux enfants. Sabe, nós temos bons filhos. À 14 ans, 16 ans, moi, on a joué en église. Em 14, 16 anos o filho vem na Les enfants, des igreja. fois, pendant ma 16 ans, ne venaient pas. Mas filho de meu Branham, 16 anos não vinha na igreja. Rebecca vanine nandako. Rebeca está embora em casa. Papa, vous allez à l'église, ça va, mais moi, pas encore, ces choses-là. Papa, você vai na igreja, tá bem, mas eu não, essas Branham coisas dit que não. si elle venait à l'église, Branham disse se ela vinha na igreja, elle mis na coin, elle a chewing à Nathalie, tout ça. permanece ali na porta comendo pastilha Et puis, e elle zongi na ye. depois volta embora. Mais l'objet, j'ai regardé aux États-Unis Disse, eu olhei nos Estados Unidos, comment les femmes se baignaient nues. como é que as mulheres banhavam nuas, Donc, là, à New York, il y a un groupe de jeunes filles comme ça. como em Nova
voir que tem um grupo de moças Je ne sais assim. pas comment on les appelle. Não sei como é que eles chamam. Batambola Kabolumu comme ça au nom de la liberté. Andam assim, não a história do ano assim. Ni pas même sous-vêtements comme ça. Não, nem mesmo assim Ah, mais cuecas. j'ai remarqué tout ce jour, je dis, mon Dieu, Disse olhando todas essas coisas, falei, meu Deus. j'ai des filles qui n'ont pas encore grandi. Tenho duas filhas que não Mais elles cresceram. doivent évoluer dans ces milieux ici. Mas vão envolver nesse meio aqui. Mauvaise influence à l'école. Má influência na Mauvaise escola. influence à la télévision. Má influência na televisão. Après Zonguissima. Depois recuou por trás. On a Rebecca. Para Rebeca A imiter Bapagan. imitar esses pagãos. Elle doit marcher sur mes Ela prières. deve andar sobre minhas C'est la orações. réclamer par Yanzam. Porque eu já reclamei Tango a Deus. atambola kapasi par là. Quando ela anda assim por ali, Papier nanga yezinga kae. minhas orações Soki rodeiam. nga na kati motema. Se eu morrer, Papier on est continuer kolanda ye comme ça. aquelas orações vão continuar a lhe seguir. Un véritable chrétien né de nouveau. Verdadeiro cristão nascido de novo. Qui vit la parole de Dieu. Que vive a palavra de Deus. Dieu a promis, c'est dans la Bible. Deus prometeu, está na C'est Bíblia. ça l'héritage. Esta é a herança. Mon frère Bana m'explique. Por isso, me explica. Pas bien un véritable chrétien. Diz o verdadeiro cristão. Véritable héritage à tika papa paranaye. Verdadeira herança que deixa nos seus filhos. C'est pas bananaye. Nos seus filhos. Déjà pas bien matériel te. Não são bem Pas materiais. bien matériel ici là. Porque bem materiais vão acabar. Si vous êtes comporté d'une manière correcte, Se você se comportou de uma maneira correta, vous n'avez pas dessus Jésus-Christ. você não decepcionou Jesus Cristo. Você pelisi motema yesu. Você agradou o coração de Tangu yo Jesus. zokata motema. Quando você está a morrer, Ye yesu atretaki na yo. Ele é Jesus que tratou Aza contigo. obligé à bénir bana na yo. Ele é obrigado a abençoar teus filhos. Olamu mingi yo sala ye yesu. As boas coisas que você fizeste a Ele é Esengeli Jesus. afuta ngo epai ya bana na yo. Ele deve pagar isso nos seus filhos. Voilà pourquoi il y a beaucoup de filles qui parlent la langue aujourd'hui. Mas é porque há muitas filhas que falam em língua Je hoje. leur dis c'est eza don ya maman na bino. Ele diz que é dono da vossa mãe. Oh, mais comment expliquer cela? Mas como explicar isso? Est-ce qu'on peut l'expliquer biologiquement? Às vezes podemos explicar biologicamente. Je ne sais pas. Eu não sei. Mais foi bana ma part. Meu irmão me fala disso. Les dons qui étaient sur maman et epai ya bana. Dom que estava na mãe vendo os filhos. Beaucoup de prédicateurs. Muitos pregadores. Batuming baye bakite, ils critiquent les enfants du pasteur. Muitos não sabem, criticam o filho dos Au pastores. vent, ils vont commencer à parler ainsi de suite. Então ali começam a falar o seguinte. Peut-être que vous avez raison. Talvez você tenha razão. Mais voyez cette logique de Dieu. Mas vê essa lógica de Deus. Moi, je ne peux pas prier. Eu não posso orar. Oh Dieu de mon Père. Oh Deus do meu pai. Cette prière n'aura pas d'effet. Essa oração não terá Mais ma efeito. fille à moi, Mas a minha filha, même s'il commettait des erreurs, mesmo se ela cometer ce erros, qu'a fait conscience, se pegar a mon Père consciência, a servi Dieu d'un cœur pur. meu pai que serviu Deus de um coração Ce qui puro. n'a pas na mokili. Se eu não estiver mais no Ce mundo, qu'a fouca mi a rappelé en Gonzambe. se ela se ajoelhar, lembrar isso Le de Deus, ciel doit s'ouvrir. o céu deve se abrir. Vous parlez de Billy Paul aujourd'hui. Vous connaissez Billy Paul? Fala de Billy Paul, vocês conhecem Vous parlez de Billy Paul. Joseph. Vous connaissez Joseph? Fala de José, vocês conhecem Ce n'était José. pas des saints. Ela não eram Les santos. dons qu'a Joseph aujourd'hui, O dom que tem c'est José l'onction hoje de William Branham. é a unção de William Les dons Branham. qu'avait Rebecca, Dom que tinha a de Rebeca, prophétiser, de parler en langue, d'avoir des visions. de profetizar, falar em C'est le língua don de de William visões. Branham. É dom de William Et frère Branham. Branham dit, Abraham me disse, Isaac n'a rien fait. Isaac não fez Il n'est nada. passé par aucune tentation, aucune épreuve. Não passou nenhuma tentação, Il nenhuma a prova. hérité Ele herdou la quémbation, as la dificuldades, difficulté, as la dificuldades. sacrifice. Sacrifice. Oh, et Abraham en dira E qu'il Abraão Dieu passou. était descendu lui-même. E ele desceu ele próprio Ah, quelle promesse! para aquela mesma promessa. Je le jure par moi-même, Eu juro por mim mesmo, je te bénirai. eu te abençoarei. Yo na banana yo. Tu e teus filhos. C'est une loi qui se trouve dans la Bible. É uma lei que se encontra na Et William Bíblia. Branham dit que Genèse chapitre 22, William me disse que Gênesis capítulo c'est 22, exactement comme Apocalypse chapitre 10. é exatamente como Apocalipse capítulo 10. Une promesse faite sous serment. Uma promessa feita sobre juramento. Abraham, Abraão, tu as été fidèle envers moi. foste fiel comigo. Tu ne m'as pas trahi. Não me traíste. Oyoki singa sonite. Não me envergonhaste. Osambu singate. Não me Tu as vécu aborreceste. ce message à 100%. Serviste a mensagem a Alors, ngai 100%. nakopambula yo. Agora eu te Na abençoarei banana yo. com teus Alors, filhos. maintenant, mwana oyo abotami wana. Agora aquele filho que nasceu, Ata aza un raté. mesmo se é um falhado, Mwana oyo abotami wana. aquele filho que Même nasceu, s'il ne comprend pas encore la parole. mesmo se não entende ainda bem a C'est un palavra, héritier. é um Que herdeiro, Dieu reconnaît le sang porque Deus reconhece et o le nom sangue de l'Abraham dans cet enfant-là. e o nome de Abraão naquele filho. Remarquez Pierre. Notai Pedro. Pierre était un peu brutal. Pedro era um pouco brutal. C'était un pécheur très fort. Era um pescador muito forte. Physiquement, il était plus âgé que Jésus. Fisicamente era mais velho que Jésus Jesus. prêchait, Jésus parlait. Quando ele pregava, Jesus falava. Maman, quoi, un jour, Jésus a tali bango. Um dia Jesus olhou para A eles. dit au dire des gens, Disse,
quem diz as pessoas? Por favor, colalate, je vous ai pris. Por favor, não acorde. Não C'est dorme sa na bonne cama. année 2020. Este bom ano 2020. Par-ci, par-là, il y a des indicateurs qui parlent. Em todo sítio há indicadores que falam. 2019, c'était très difficile. 2019 foi tão difícil. Mais 2020, il y a des surprises. Mas 2020 tem Pas uma pour tout le surpresa. monde, mais pour des individus Não para todo mundo, mas para qui indivíduos auront cette conscience-là. que têm essa consciência. Au dire des gens, qu'est-ce que les gens disent de moi? O que as pessoas dizem de mim? Tu es Jérémie, Ei, tu Jeremias. es Jean-Baptiste, Ei, tu Jean-Baptiste. es ceci, c'est là. Eis aquilo, aquilo. Bino, bolobini likona. Vocês, o que vocês dizem? Pierre Atali. Pedro olhou. Ngolo euti likolo. A unção veio do céu. Lola efungwami. O céu se abriu. Mpongo azokita. A pomba desceu. Quitté par Pierre. Desceu no Pedro. Miso Pierre efungwami. Os olhos de Pedro se abriram. Passoli voile wana. Rasgou esse véu. Amoni Jehovah vandi. Viu Jeová sentado. Abi Dieu le Christ. Diz, eis o Le Cristo. Fils de Dieu vivant. O Filho de Deus Yesu vivo. aningani. Jesus mexeu-se. Tu es Pierre. Eis Pedro. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sabe, sobre essa pedra edificarei minha La igreja. révélation spirituelle de la parole. A revelação espiritual da C'est ça le palavra. fondement du christianisme. Este é o fundamento do La cristianismo. révélation spirituelle de la parole. A revelação espiritual C'est da ce qui palavra apporte le véritable pardon du péché. Man, é que traz o verdadeiro perdão do pecado. si quelqu'un, Se alguém il voit la parole de son temps, vê a palavra do seu c'est tempo, ça la véritable expiation pour lui. essa é a verdadeira expiação para Pouco ele. importe o que ça là après. Pouco importa o que ele fará depois. Oh, je prêche le message de foi Banam. Essa é a mensagem de Mo Branham. Exactement comme dans l'Ancien Testament. Exatamente como no Antigo Quelqu'un Testamento. qui s'est mal comporté. Alguém que se comportou mal, Mais aïe, na agneau na ye. ele vem com seu Aïe, cordeiro, ne devant sacrificateur. traz no Il sacerdote, prend ses mains pécheresses. pega a sua mão pecadora, Il pose sur l'agneau. coloca no cordeiro, Il confesse ses ele péchés. confessa seu pecado. Dieu maintenant punit l'agneau à sa place. Deus agora castiga o cordeiro no seu Maintenant, lugar. notre agneau pascal, Mas o nosso cordeiro notre pascual, agneau d'expiation, nosso cordeiro da c'est la expiação, parole que Dieu nous envoie. é a palavra que Deus nos Il y a la vie enviou. littérale dans cette parole. Tem a vida literal nesta Si palavra. vous reconnaissez cette parole, Se você reconhecer essa du palavra fond de votre âme, no fundo da vossa Dieu alma, pardonne tes péchés. Deus perdoa teus pecados. Mais et ceux qui ont anaté, Mas não se limita ali, voilà Pierre. como Pedro. Yesu ayebi que Pierre avait un faiblard. Jesus sabia que Pedro era fraco. Simon, Simão, le diable t'a réclamé. o diabo te reclamou Anika yo lokola masango. para te moer como milho. Ngai pensa. Eu mesmo. Ngako tika lilobo te. Eu não posso deixar essa Ata palavra. bapasi ndenge ni. Mesmo dificuldade desse. Ngai pensa. Eu mesmo. Yesu atali. Simon, Jesus olhou para ele, Simão, yo okuwanga nanga 3 fois. Na onkolo. tu vai me negar 3 vezes? Não, Senhor. Tika yo okolala. Ngapi na kozala wana. Onde estará também estarei. Yesu akabita. Jesus disse, olha, Le diable t'a réclamé. o diabo te reclamou Pona niko lokola masango. para te moer como milho. Mais j'ai prié pour toi. Mas eu orei para ti. Pourquoi avait-il prié pour Pierre? Por que oraste por Parce que Pedro? Pierre avait reçu cette révélation spirituelle de la parole. Porque Pedro tinha recebido aquela revelação espiritual Tout da celui qui palavra. a cru à ces messages de tout son cœur. Todo aquele que acreditou nessa mensagem de todo o seu Il a coração. vu Luc de 7:30 dans son âme. Viu Lucas 7:30 na sua alma. Il a vu la nuée de gloire dans son âme. Viu nuvem de glória na sua Tout alma. celui qui croit que Branham est prophète. Todo aquele que acredita que Branham é Cet profeta. homme-là, il est dans l'alliance. Aquele homem está na Et aliança. Dieu pardonne tous ses E péchés. Deus perdoa todos os seus Et ceux qui pecados. ont été, Não se limita a partout à ali. Zakotambola, Em todo sítio ezala na bar, seja no bar, ezala epai ya nganga. seja no Les quimbadeiro, prières de William Branham orações de William entourent Branham cet homme-là. e rodeia aquela pessoa. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent des brochures ici? Há pessoas que lembram brochuras aqui. Il faut me dire, parce que sur le lobby, quand même, non. Je parle aux gens qui sont quand même, ils ont de l'âge. Estou falando das pessoas que têm a idade assim. Faut pas lobby. Abraão me disse, Atei na 7e solo na suka. pregou no 7º selo no Abi fim. nzambe naza ko réclamer. Disse, Deus, estou a reclamar. Bato nyonso bakotanga lilobo oyo. Todas as pessoas que vão ler Oyo essa palavra, bandimeli yango. que acreditaram nela, Naza ko réclamer bango. eu estou a reclamá-los. Ntango nakozala na lola nazala na bango. Quando estarei no céu para estar com Pourquoi ele. on me dit dans le message la fête des mères? O Abraão me fala na mensagem a festa Il das y a des mães. enfants de Dieu Há filhos de qui Deus se sont mal comportés. que se comportavam muito Ye mal. moko azokata motema. Ele próprio está aspirando. Ayebi que naza perdu. Sabe que estou perdido. Après il se retrouve au ciel. Depois se encontra no céu À sa propre grande surprise. com a sua grande surpresa. Pourquoi? Por quê? Il avait reçu la révélation divine de la parole révélée. Ele recebeu a revelação divina da palavra C'est cette revelada. révélation divine là. Esta revelação divina Yango couvrir vie ya mutu. é que está a cobrir a vida da C'est pessoa. ça que Nzambe a considéré ma ya mutu te. Falar que Deus não considera pecado Maintenant daquela mettez-vous pessoa. à la place de la dame là. Agora, colocai-vos naquele lugar. Autant batuni Pierre. Quando pegou na Pedro, Il avait quand même fourni des efforts. Hein. pelo menos forneceu Quand esforço. Jésus il suivait un peu. Disse Jesus, seguiu Azolanda. está a seguir Une femme. uma mulher. Yo
Também você fica com ele. Eu juro, não sei. Deuxième femme aí. Segunda mulher veio. Também estiveste com ele. Mettez-vous à la place de cette femme là. Colocai-vos no lugar daquela Le jour mulher. de la Pentecôte, Pierre est en train de prêcher. No dia do Pentecoste, Só Pedro que moi, si on a zawana. se aquela mulher estiver Ele lá, aqui é moité. que a tua Mas esse é pessoa aventureiro. mas esse é A aventureiro. wangana que tatua zolobao. Negou aquele pai que ele Só está que on met une pregando. accusation en avocat devant Dieu. Se você levar aquela acusação no advogado que deu, Samba nazomona yango te. Deus dirá nos tua ver isso. Zambe témoin yo yonga za Eu avocat. testemunho sou seu Il y a advogado. 3 femmes. Há 3 mulheres. Bakanga qui endenga za ko wangana. Lá para ela enganar. Aza digne te. Ele não é digno. Dieu te répondra, cet homme n'a pas de péché. Deus respondeu: esse homem não tem Il avait pecado. reçu la révélation divine. Ele recebeu a revelação Il divina. avait reçu à percer ses voies de chair. Ele recebeu esse homem no Et carne. comme on a Jéhovah vendu dans l'homme. Ele porque Jeová está Et sendo si no homem. finance. E acabou com Non tudo. seulement wana. Não somente isso. C'est à qui tu pardonneras le péché. Aquele que você perdoa os Les pecados, péchés seront pardonnés. seus pecados serão Oyo yo perdoados. kokanga na se fungami na likolo. O que você ligar na terra também será ligado no céu. La révélation divine de la parole. A revelação divina da palavra Yango nde memaka yango wana. é que traz isso. Si quelqu'un de tout son cœur, Se alguém de todo o seu coração, il vient, ele vem, il croit ce message, ele crê nessa mensagem, sans réserve, sem reserva, il est convaincu. ele é convencido, Ah, lokola Pierre, como Pedro, azana justification, não tem justificação. azana sanctification. Sem mesmo na santificação, Dieu pardonne les péchés de cet homme. Deus perdoa o pecado desse À homem. côté na alliance cet homme là. Ele entra na aliança desse homem, Automatiquement, automaticamente. toutes les prières, Todas as orações, les réclamations, reclamações il y a William Branham, de William Branham et Zolanda Mutuana. estão a seguir essa pessoa. Vous me direz c'est vrai. Você me deu a Je verdade. crois que le message est la vérité. Creio que a mensagem é a verdade. Mais je n'ai pas assez de foi Mas não tenho muita fé pour croire à tout ce qui se trouve dans la parole. para crer no tudo que se encontra na palavra. Oh, 13h30, on termine un peu de temps. Vamos Je acabar n'ai pouco. pas assez de foi Eu não tenho muita fé pour croire réellement, para crer realmente, pour que les promesses de Dieu soient actives en moi. para que a promessa de Deus seja ativa em Mais je mim. suis seulement convaincu que c'est la vérité. Mas sou convencido que é a verdade. Écoutez dans le message celui qui est en vous. Escuta na mensagem aquele que está em vós. Tenez ces paroles Segura essas palavras comme votre base pour cette année 2020. como vossa base por este ano 2020. Moi, comme votre pasteur, Eu, como vosso pastor, votre frère, vosso irmão, avec la foi que j'ai, com a fé que eu tenho, j'ai demandé à Dieu de placer cela en vous. eu pedi a Deus de colocar isso em vós. Je crois que je recevrai ce que je lui ai demandé. Eu creio que eu vou receber o que eu estou a lhe pedir. Maintenant, si vous pouvez croire avec moi, Agora, se vocês podem crer avec comigo, ma foi que j'ai, com a minha fé que eu tenho, je vous les donne pour cette heure. eu o vos dou. Au moins, il y a un héritier de cet âge. Veio herdeiro desta era. Je suis seulement convaincu. Sou somente Je convencido. comprends d'après les Écritures Compreendo segundo as que escrituras la vérité aujourd'hui que a verdade hoje émane de cet homme ici. vem deste homem. C'est un prophète comme Moïse. É um profeta como Moisés. La colonne de feu entrait en lui. A coluna de fogo entrava Jésus nele. était mort en Orient. Jesus morreu no Oriente. Naïba qui était dans mon été. Eu não o conhecia, eu não Mais o le vi. Saint-Esprit Mas hoje o Espírito témoin Santo de Jésus par cet homme ici. testemunha de Jesus através Je desse suis homem. l'esprit de Jésus dans cet homme Vi o ici. Espírito de Jesus Mais através il y a desse beaucoup homem. de promesses. Há muitas On promessas. dit manangeza A nasce. minha festa é por Dans baixo. l'héritage nayo. Vê a tua herança. Moi Branham. Eu, Branham, Je sais que votre foi est nascée. sei que a vossa fé está por baixo. J'écris à votre place. Acreditei no vosso J'ai lugar. demandé à Dieu de considérer ma foi en moi Branham. Eu pedi a Deus de considerar a minha fé, Branham. Vous pouvez arrêter ici. C'est dit. Isso aí acabou. Mon héritier. Veio herdeiro. C'est quelqu'un qui croit ce message de sous son cœur. Alguém acredita nessa mensagem de todo o seu C'est coração. comme Josué. É como Josué. Eh, qu'on remplace Moudoukola Moïse. Non brinca. Substituir alguém como Moisés, não brinca. Zambabi yo kaka. Deus disse só você. Afanditi abia dans une formule. Sentou depois de se receber a C'est ça fórmula. nango simple. Embora simples. Soit kaka maloba Moïse chango liboso. Pegar essa palavra de Moisés e colocar em prática. Moi je n'encolo. O anjo do Oyo Senhor. yo kaka deuxième pluie Que wana. você escuta aquela segunda C'est fait temps chuva. de l'éternel. É aquele anjo do Senhor. Alors comment kokanga ange wana? Agora, como receber aquele anjo? Répétez seulement au prophète Alobi. Repita só o que disse o Il profeta. sera là. E ele estará Maintenant, lá. moi je n'ai pas beaucoup de foi. Agora, eu não tenho muita Je fé. n'ai pas beaucoup de foi moi. Não tenho muita fé, eu. Ma foi est trop limitée. A minha fé é tão Mais limitada. j'ai seulement beaucoup de problèmes. Só tenho muitos problemas. Écoutez, dans la foi parfaite, Na fé perfeita.
Foi bom la foi parfaite. Abraão me pregou a fé Et à perfeita. la fin, il a commencé à parler. E no fim começa a falar. Le grand médecin qui est ici est là. O grande médico que está aqui. Ces signes suivant ceux qui auront cru. Esses sinais seguirão aqueles que irão Ça, c'est crer. pour tous les croyants. Esse é para todo crente. Si les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Esses milagres acompanham aqueles que En irão mon nom, ils crer. prendront des poisons. Em meu nome, En mon nom, ils saisiront des serpents. em meu nome segurarão Zambe serpentes. da zako ni mawana te. Deus não tem essa Nebi que fé. Yesu aza mwana nzambe. Sei que Jesus é filho de Le grand Deus. médecin qui est ici a dit. O grande médico que está aqui Ces signes disse. suivant ceux qui auront cru. Sinais seguirão aqueles que Si irão déposez crer. nos malades, ils seront guéris. E em meu nome Et si vous dites à doentes cette serão montagne, curados. ôte-toi de là. E se você nesse monte sai Si daqui. vous ne doutez point en votre cœur, E mais se não croyez. do teu coração acreditar. S'il peut créer des éclairs, Se ele pode criar aquilo ils ne peuvent croire en aucun cas. e não pode criar nenhum caso Ils n'en ont la faculté. que tem a faculdade. C'est ma propre foi qui sort É a minha própria fé que et sai, fait cela. que faz isso. Ma foi dans ce qui m'a poussé à demander. A minha fé no que me Il puxou m'a a incité à levar, le demander. que me incitou a pedir. J'ai accepté son défi. E eu aceitei seu efeito. En obéissance à sa parole. A obediência da sua palavra. Ligue 17 ans, ils ont vitamine belé. Lucas C30 tem várias vitaminas. Ils ont tourné les dos dans la salle. Tem tudo aí dentro. Ce qui s'est passé en du temps d'Abraham, O que aconteceu no tempo de Abraão. il y avait un HAM. Tinha HM. Il y aura aussi un HAM qui aura des enfants. Também haverá HM que terá filhos. En obéissance à sa parole. Em obediência da sua palavra. Je l'ai demandé. Eu Et pedi il est à Paris. e apareceram. Dieu dans les cieux sait que c'est vrai. Deus sabe que é verdade. Peut-il aussi guérir les malades? Pode também curar doentes. S'il peut m'élever en amenant ma foi ici en haut, Se ele pode me elevar, levantar minha fé aqui em cima, même pour les gens, mesmo para as pessoas, même si eux ne peuvent grimper jusqu'à ce cadre-là, mesmo se eles não podem subir até naquele nível, s'ils n'y arrivent pas, se eles não conseguirem, il peut utiliser ma foi. ele pode usar a minha fé, Il peut m'élever jusqu'à cette place. ele pode me elevar até naquele Et sítio. je monte pour vous, E eu sobo para vocês, je crois pour vous. acredito por vocês. Maintenant, devant une situation, Agora, diante de uma situação, devant un cas de cancer, diante de um caso de le wande câncer, komoko appendicite rebentar. como o irmão aqui, a apêndice arrebentou, On dit qu'on est là déjà moine. começaram a chorar já a Vous criança. avez écouté ça pour ma bonne œuvre. Eu disse, não é problema de boas La obras, prière não. de gente ou prière. Não é problema de jejum, orações, não. Osanani. Eis quem é. Héritier, il y a promesse à 46. Herdeiro da promessa de 46. Héritier, Otunzamba Lobelaki Branham. Herdeiro de tudo que Deus La disse a Abraão. préoccupation principale, la foi Branham. A preocupação principal Et de je vois Abraão. déjà qui tiendront position pour ce message. Que eu vejo pessoas que vão tomar posição para essa Ceux qui ont mensagem. retiré Ganzabé, pas toi, on va continuer. Se tu me retirar daqui, as Et pessoas nous vão sommes des continuar. fils de Malachi 4. E somos filhos de Malaquias Peu 4. importe, Beren, nous sommes le col à Isaac. Pouco importa nossos Zeus Beren, como nous sommes le col à Isaac. Jacob. Nossos Zeus como Nous héritons Jacob. ma camunion, son Zamba Lobelaki William Branham. Herdamos tudo que Deus falou em Ongama William to Branham. benga anja sala musala. Preparai-vos, vamos chamar o anjo para fazer o trabalho. Vous ne devez pas réfléchir. Você não pode nada Au fond, refletir. n'angeza mouké, ainsi de suite. Ou a minha fé é pequena. C'est important, nazana na kati héritage. O que é importante é eu estar dentro da Si herdade. vous croyez de tout votre Se cœur você acreditar de todo o seu dans coração, ce message, nesta mensagem, Nzamba juré, Deus jurou, il ne t'abandonnera pas. nunca te Il ne te abandonará, laissera pas. nunca te deixará. On va continuer après que Dieu bénisse. Vamos continuar depois, que Deus abençoe.